Olá, logístico, olá, logística. Bem-vindo a mais um Papo de Logística Sem Mistérios. O meu nome é Francisco Paiva, eu sou professor, produtor de conteúdos, criador e gestor do site Logística Sem Mistérios. Quem nos acompanha já sabe que o Papo de Logística Sem Mistérios acontece toda quinta-feira, trazendo um tema para a nossa discussão, um tema para que a gente possa trocar experiências e informações. Eu já convido você a deixar então os seus comentários a respeito do tema que vai ser abordado nesse nosso Papo de Logística. É só deixar o seu comentário aqui no próprio vídeo, falar um pouco da sua experiência, que vai ser sempre importante para trocar informações com outras pessoas que participem do nosso papo. Também deixo aí o convite para você dar um like no vídeo, porque dessa forma você ajuda a divulgar. Se você ainda não é nosso assinante, que você assine o nosso canal, ative o lembrete, porque toda quinta-feira a gente traz aqui um novo conteúdo nesse papo de logística. Desde a semana passada nós estamos numa série especial sobre gestão de transportes. E nesse papo de logística de hoje, nós vamos abordar as vantagens e as desvantagens do transporte aéreo de cargas. Vamos lá? Talvez num primeiro momento você possa até pensar, mas por que falar do transporte aéreo de cargas, já que esse é um modal com uma participação tão baixa na matriz de transporte de cargas no Brasil? De fato, é um modal que tem uma pouquíssima utilização, baixíssima utilização, muito em função da complexidade e dos custos relacionados a esse modal. Mas para algumas cadeias de suprimento, para alguns produtos, em função de algumas características especiais, esse é um modal que pode se mostrar interessante. E é exatamente por isso que a gente vai abordar, quais são as vantagens de você utilizar o modal de transporte aéreo de cargas em uma cadeia de suprimento, num processo de distribuição de produtos, tá, ok? Então, esse é o nosso objetivo. Nós vamos abordar aqui a infraestrutura, vamos falar um pouco de custos, vamos falar também das vantagens e desvantagens, vamos falar de uma maneira geral das características das cargas que seriam mais adequadas a serem transportadas no modal aéreo. Bom, a participação do transporte aéreo de cargas na matriz de transportes é muito baixa, representa menos que 0,5% do total de cargas transportadas. Mas por que motivo então as empresas ou algumas empresas optam pelo transporte aéreo de cargas? Na realidade, a gente tem algumas situações específicas onde isso pode ser um diferencial para a empresa. E principalmente está associado a duas características que são muito fortes no transporte aéreo. A primeira delas é a velocidade de entrega, a velocidade de transporte, e a segunda, a segurança. O transporte aéreo é um transporte seguro, comparado a outros modais. Então, mesmo sendo um modal com uma pequena participação e tendo algumas desvantagens, como complexidade e custo elevado, ele é interessante de ser avaliado quando a empresa tem esses objetivos. Quando ela quer garantir, por exemplo, a segurança da carga, quando é uma carga muito valiosa, por exemplo, que precisa ter a sua segurança garantida, quando ela quer se mostrar como uma empresa com um diferencial de agilidade na entrega de um produto, então o modal aéreo pode ser uma opção importante. Então, nessas situações, as empresas elas podem optar por esse modal, apesar de toda a complexidade dos custos que estão associados a ele. Uma outra característica que é importante é que quando, por exemplo, a empresa quer expandir os seus mercados para outras regiões do Brasil, vamos considerar aqui a nossa situação local do país, o modal aéreo ele pode ser uma opção interessante, porque na verdade ele tem essa facilidade de você poder transportar a carga para vários pontos do país, para vários eixos do país. Então, acaba sendo também uma boa possibilidade para a empresa. Recentemente, a gente teve aí
a utilização do modal aéreo numa situação muito específica, que foi o do combate à pandemia da Covid-19, em que o transporte das vacinas ele foi realizado por esse modal, né, exatamente por essa maior facilidade e pela agilidade com que era necessário que essas vacinas chegassem aos pontos finais aonde a população precisava ser vacinada. Então, não apenas as vacinas, mas o próprio transporte de medicamentos, de oxigênio, né, que foi uma necessidade urgente em vários pontos do país. O modal aéreo ele foi o modal mais adequado exatamente por essa agilidade, né, por essa velocidade. Então, quando as empresas querem ter esse diferencial de agilidade, é claro que na questão da Covid a gente está falando numa situação de crise sanitária, uma situação diferente, né? Mas mesmo assim, quando a empresa tem a necessidade ou quer se diferenciar pela agilidade, ela pode fazer opção por esse modal, porque de fato ele é um modal que oferece essa característica importante de velocidade de entrega. E esse conjunto é exatamente aquele das cargas chamadas de cargas urgentes, né? Que a gente poderia dizer que é o primeiro grupo de cargas que o transporte aéreo ele é um transporte adequado, né? Então essas cargas urgentes são aquelas cargas onde a gente tem uma necessidade de entrega rápida, uma necessidade de segurança na entrega. Então, por exemplo, cargas urgentes, a gente pode dizer que são os medicamentos, que são as vacinas, que são por exemplo, alimentos que podem ser rapidamente perecíveis, flores que precisam ser exportadas, né, e que precisam ser mantidas, né, e garantida a sua beleza, por exemplo, então tem que ser entregue rapidamente. Então, esse tipo de carga, né, que é uma carga urgente, uma carga que a entrega se faz necessária que seja muito rápida, é um grupo de carga, né? Na verdade, a gente está falando de um grupamento de cargas, são grupos de cargas que se adaptam muito bem ao transporte aéreo. Um segundo grupo de cargas que também se adapta bem ao transporte aéreo são as chamadas cargas valiosas, né? E nesse caso, como são cargas que têm um valor muito elevado, o custo do transporte aéreo muitas vezes ele não se torna significativo. A gente está falando aqui de quê? Pedras preciosas, a gente está falando de joias, a gente está falando de veículos luxuosos, né? Todas essas cargas são cargas que têm um valor muito elevado. Então, mais uma vez, a questão da segurança é fundamental nesse aspecto, né, de garantir a entrega desses produtos com segurança. E aí a segurança do transporte aéreo, comparada a outros modais, ela realmente é muito maior. Então, mesmo sendo um modal mais caro, como essas cargas ela tem um valor muito elevado e a segurança é crítica, a opção pelo transporte aéreo pode se mostrar uma opção importante, uma opção interessante da empresa considerar. Um terceiro conjunto de cargas que pode também ser transportada pelo modal aéreo são as chamadas cargas restritas. Cargas restritas são aquelas que apresentam algum nível de periculosidade que, mais uma vez, necessitam de uma segurança muito maior sendo garantida. Então, por exemplo, a gente está falando aqui de agrotóxicos, de materiais explosivos, de produtos químicos, né? Então, todos esses tipos de carga, é claro que para o transporte dessas cargas existem regulações específicas, tanto da Agência Nacional quanto da Internacional, quanto da IATA, né? Então, mas são cargas cuja segurança é muito importante e aí a garantia da entrega através do modal aéreo se torna importante pelo fato de você precisar de aparatos especiais, vamos dizer assim, para o transporte dessas cargas. E por fim, a gente pode falar das chamadas cargas diversas, que são aquelas que não se enquadram nesses grupos anteriores, mas que na avaliação da empresa são importantes e interessantes de serem transportadas pelo modal aéreo. Então, por exemplo, a gente está falando de cargas vivas, a gente está falando de algum tipo de carga, né, que pela sua característica a empresa entenda que o transporte aéreo ele é um modal que pode ser utilizado, né? Então é claro que vai passar por uma análise econômica, né? E essa análise econômica de viabilidade vai mostrar qual é
o modal mais importante, qual é o modal mais interessante de ser utilizado pela empresa, especificamente no transporte desse tipo de carga, que é chamado de carga diversa, né? Um outro exemplo seria produtos de e-commerce, né? É, que são vendidos através da internet e que a agilidade, né, no caso específico de quem compra pela internet, é uma característica que a pessoa busca, né? Ela quer receber rapidamente o produto que ela adquiriu. Então, esses produtos eles também podem ser transportados pelo modal aéreo e depende aí da avaliação que a empresa vai fazer a respeito da utilização desse modal. Bom, eu vou trazer aqui alguns dados de infraestrutura do transporte aéreo. Segundo dados do Anuário da CNT de Transporte de 2022, no Brasil, em 2021, foram transportadas mais de 400 quilotoneladas de cargas, né? No mercado internacional, esse número é maior, foram aproximadamente 960 quilotoneladas de cargas. Desse total do mercado internacional, cerca de 15,7% era de carga de origem brasileira e o restante, 84,3%, de origem estrangeiras, né? Essa carga ela equivale a mais ou menos 5% da receita operacional das companhias aéreas, o que mostra que, na verdade, os ganhos das companhias aéreas está centrado no transporte de passageiros, né? Mas esse não é o nosso objetivo aqui de discutir no nosso papo de logística, porque a gente está falando sobre transporte de cargas. Mas na realidade, e até muito fruto dessa participação do transporte aéreo na matriz de cargas, esse percentual é muito pequeno comparado ao percentual de receitas que as companhias aéreas têm com o transporte de passageiros. A gente pode dizer que, em termos de infraestrutura, né, uma série de melhorias, principalmente no que se refere a regulações dentro da Agência Nacional de Aviação Civil, isso tem feito com que melhorias tecnológicas sejam implantadas tanto nas aeronaves quanto nos aeroportos. Então, os aeroportos eles têm passado, né, por revisões, por reestruturações, né, por modernizações, e isso tudo acaba facilitando, né, o transporte de cargas e acaba também impulsionando esse mercado do transporte de cargas no país. Com isso, o setor aéreo ele vem se destacando aos poucos, né, em relação a essas melhorias que vêm sendo realizadas, e isso faz com que ele acabe se destacando um pouco mais no cenário econômico para as empresas. Bom, sem sombra de dúvidas, um dos maiores entraves ao desenvolvimento do transporte aéreo está relacionado com os seus custos. E esses custos eles são altos porque eles estão associados à manutenção das aeronaves, à necessidade de reposição de peças e ao próprio consumo de combustível, né? Então, esses custos eles acabam sendo repassados, né? E isso acaba encarecendo o preço, né? O frete do transporte aéreo de cargas no país. Um aspecto importante que a gente pode comentar em relação à cotação do transporte aéreo é que uma característica que é importante de ser analisada é a chamada cubagem da carga. O preço, normalmente, a tabela de preços, está relacionada com essa cubagem de cargas. E o que significa essa cubagem de cargas, né? Na verdade, como a aeronave ela é um veículo de tamanho limitado, né? E ela também tem limitação em relação ao peso que ela consegue carregar, né? Então a cubagem ela é uma forma de você relacionar o peso da carga com o volume que ela ocupa. Para que a gente possa entender melhor isso, vamos imaginar o seguinte, que você tem aí o transporte de 100 caixas de isopor, né? Isopor, todos nós sabemos, é um produto muito leve, né? Então, o peso dessas 100 caixas de isopor é baixo. Se o frete, se a cotação do preço do transporte aéreo for feita na base de peso da carga, né, a companhia aérea ela vai ser prejudicada, porque ela está ocupando, né, um volume grande de produto, né? Essas 100 caixas de isopor elas ocupam
um espaço da aeronave e o peso é pequeno. Então, o valor que seria cobrado somente na base do preço, ele acaba sendo baixo. E ela está ocupando o espaço com outro produto que ela poderia transportar de outra empresa. Então, por essa razão, é que é feito esse cálculo da cubagem, né? Porque a cubagem ela não está relacionada ao peso, mas sim ao volume ocupado por um determinado peso de carga. E aí, então, normalmente, a cotação é feita com base nessa cubagem da carga. Bom, a Agência Nacional de Aviação Civil, ela é o órgão responsável pela fiscalização dos preços, né, e até determinação de preços mínimos a serem cobrados. E é claro que o preço não depende somente da cubagem, outras características, outras variáveis também devem ser consideradas, como por exemplo a distância percorrida, né, entre origem e destino, mas isso aí é uma coisa que pode ser negociada entre a empresa e a companhia aérea no que se refere ao custo desse transporte em função dessa distância que vai ser transportada. Vamos abordar agora então as vantagens e as desvantagens do transporte aéreo de carga. Nós já abordamos algumas das vantagens ao longo aqui da nossa apresentação. E a primeira delas é, de fato, a maior agilidade nas entregas. Então, como já foi comentado, para cargas urgentes, para produtos urgentes ou para situações em que a empresa quer se diferenciar como uma empresa ágil, né, com uma velocidade de entrega, o transporte aéreo ele é uma opção importante, interessante de ser considerada, porque de fato, comparado aos outros modais, ele tem essa facilidade de ter uma maior agilidade, uma maior velocidade no transporte da carga. Principalmente se nós considerarmos, por exemplo, exportações e importações, né? Onde ele compete com o modal marítimo e que aí, nesse caso, uma viagem marítima tem uma duração muito maior do que, por exemplo, uma transferência por modal aéreo. É claro que dentro de todas aquelas limitações que nós já comentamos a respeito dos tipos de cargas que podem ser transportadas pelo transporte aéreo. Uma segunda vantagem está relacionada com a facilidade de acesso a locais remotos, né? Então, considerando, por exemplo, países com a extensão do Brasil, que a gente tem regiões, né, muito remotas aqui no país, o transporte aéreo ele acaba sendo um transporte importante, interessante nessas situações. E isso, como eu já comentei também, foi notório na questão da pandemia, né, da crise sanitária que nós tivemos, onde a distribuição de vacinas, de medicamentos e de instrumentos, ela foi fundamental de ser feita através do modal aéreo, porque se necessitava de velocidade na medida em que milhões de brasileiros morriam a cada dia em função da pandemia. E uma terceira vantagem também já comentada aqui é a questão que está relacionada com a segurança, né? Segurança da carga, né? Então cargas valiosas, por exemplo, elas acabam sendo interessantes de serem transportadas pelo modal aéreo porque ele oferece uma maior segurança a essas cargas e segurança também no que se refere ao menor índice de acidentes. E isso acaba impactando, por exemplo, o custo do seguro de algumas cargas, né? Então, exatamente como o transporte aéreo é um transporte que ele apresenta um baixo índice de acidentes quando comparado a outros modais, você ainda pode ter um benefício na redução do seguro da carga pelo fato dela estar sendo transportada pelo modal aéreo. Em relação às desvantagens, nós também já comentamos aqui ao longo da nossa discussão. A mais importante delas está relacionada com o custo do frete aéreo, que é elevado em função de todos os custos envolvidos na manutenção das aeronaves, no gasto com combustíveis, né, como já foi apresentado aqui. Então, esse é um fator que acaba contribuindo de fato para que a utilização seja menor, né, e seja utilizada apenas em algumas situações específicas. E isso também está relacionado com uma outra desvantagem, que é, por exemplo, a restrição do transporte de determinados tipos de carga, né? Então, por mais que você consiga transportar uma grande quantidade de cargas pelo transporte aéreo, por exemplo, depois do atentado
de 11 de setembro nos Estados Unidos, as companhias aéreas e a própria IATA estabeleceu uma série de restrições, por exemplo, ao transporte de combustíveis, né, por aeronaves, né? E isso acaba dificultando algumas das operações de transporte de cargas. Então, as restrições que são inerentes a determinadas proibições ou até mesmo ao espaço disponível na aeronave para transportar determinados tipos de carga, acaba sendo uma limitação e o que provoca, o que acaba por ser também uma desvantagem ao transporte aéreo de cargas no país. Então, como nós vimos, apesar das restrições, apesar da complexidade, apesar do custo, o transporte aéreo ele pode ser uma opção importante, uma opção a ser considerada pelas empresas. Então, na avaliação da logística de distribuição, seja exclusivamente por um determinado modal, ou seja, numa intermodalidade, por exemplo, o transporte aéreo ele pode ser considerado e ele pode ser a melhor escolha, pode ser a melhor opção para a empresa em função de todas essas características que nós comentamos aqui. E eu gostaria agora de ouvir a sua opinião, né? O que você acha? Você tem alguma experiência com o transporte aéreo de carga? Sua empresa utiliza esse modal? Qual é a característica da carga? Fala um pouco para a gente, explica um pouco dessa sua experiência, ou se você tem alguma dúvida sobre o assunto também, coloque aí a sua pergunta. Deixe o seu comentário aqui no nosso vídeo, utilize esse espaço para trocar ideias, né, sobre o assunto. É muito importante, é interessante, eu gosto quando eu vejo comentários nos vídeos, porque isso mostra que o assunto, de uma certa forma, é importante, é interessante para quem assistiu o nosso vídeo. Mais uma vez eu deixo aí o convite para que você dê um like no vídeo, para que você assine o nosso canal, ative o lembrete. Dessa forma você vai ficar sempre ciente de tudo aquilo que é produzido. Toda quinta-feira nós temos aqui esse papo de logística. Na próxima semana nós traremos um novo assunto ainda dentro da gestão de transportes. Agradeço a você por sua atenção e eu espero você no nosso próximo papo de logística. Até lá!